Tá certo, Bideca. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Capivari. Só corta o áudio aí, Bideca. Alô, Bideca. Tá certo, muito bom dia ao Bideca, muito bom dia aos ouvintes da Rádio Capivari. Nós estamos aqui já no plenário do Poder Legislativo do Paulo Araújo, onde vamos dar início à 20ª sessão ordinária do primeiro período de sessão legislativa da 15ª legislatura do ano de 2019. É só uma assinatura. Bom dia. Bom dia a todos. Quero cumprimentar e agradecer aos servidores da casa, os ouvintes da Rádio Capivari e as pessoas que se fazem presente. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informa ao segundo secretário da mesa que os vereadores assinaram o livro de presença. Dessa forma, havendo um regimental, declaro aberto sobre a proteção de Deus a 19ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da 15ª legislatura do ano de 2019. Solicito que todos fiquem de pé para fazer uma oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito a vereadora Neuza para fazer uma leitura do texto bíblico. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, em exceção, os apóstolos se dispersaram pela região da Judéia e de Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, estava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte e pregavam a palavra. Felipe desceu de uma cidade de Samaria e anunciou-lhes a Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Felipe dizia, e todos uniram e escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande alegria naquela cidade. Palavra do Senhor. Declaro iniciado o expediente. Solicito a primeira secretária da mesa, a vereadora Angelina, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 18ª sessão ordinária do primeiro período do terceiro ano da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia. Às 9h17 do dia 7 de maio de 2019, no plenário Clarindo Borges Araújo, teve início a 18ª sessão ordinária do terceiro ano da 15ª legislatura, presidida pelo vereador Rosemar. Para dar início aos trabalhos legislativos dessa data, o senhor presidente deseja um bom dia a todos, cumprimentando e agradecendo aos servidores da Casa de Leis, ouvintes da Rádio Capivari, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e transmissão ao vivo através do Facebook. Ao público presente em plenário, aos seus pais. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor presidente informou que o segundo secretário da mesa, o vereador Carlos Cleito, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença. E dessa forma, havendo o número regimental, declarou aberta sob a proteção de Deus a 18ª sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura do ano de 2019.
Em momento devocional, o senhor presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao término a vereadora Angelina para a leitura de um texto bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, o senhor presidente, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando à primeira secretária a leitura da ata da 17ª sessão ordinária do terceiro ano do primeiro período da 15ª legislatura do ano de 2019, a qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação ao seu teor, foi declarada aprovada. De acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. Ainda no expediente desse dia, o senhor presidente solicitou à primeira secretária da mesa a leitura da ata da segunda sessão extraordinária do terceiro ano da 15ª legislatura do ano de 2019, a qual, não tendo sido apresentada qualquer pedido de retificação ou impugnação ao seu teor, foi declarada aprovada. De acordo com o que determina o parágrafo 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, o senhor presidente convidou a primeira secretária, a vereadora Angelina, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que seguem anexo a essa ata. Ao término da leitura das matérias constantes da pauta deste 7º dia do mês de maio de 2019, conforme prevê o artigo 78, combinado do parágrafo 1º do inciso 3º do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu a palavra aos vereadores para tratarem de ações em clima livre pelo prazo de 10 minutos, oportunidade que nenhum dos edis se apresentou para discursar. E não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente declarou encerrado o expediente, verificando a permanência do quórum regimental para sua ordem do dia, concedendo o uso da palavra ao vereador Clarindo Borges para a leitura de requerimento indicação número 014/2019 de sua autoria, que vindica seja após aprovado pelo plenário encaminhado ofício ao ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves e ao ilustre secretário municipal de Educação e Cultura Divina Nascimento, sugerindo-lhes que sejam reservadas em todas as escolas municipais em local específico para estacionamento de veículos coletivos que transportam os alunos do ensino municipal, dos alunos da municipal de ensino. Na conclusão de leitura, a proposta foi defendida pelo seu subscritor e, após seu discurso, manifestaram-se vereador Carlos Cleito, vereadora Neuza Jacinto, vereadora Angelina, vereador Ilvanei e o senhor presidente, vereador Rosemar. Encerradas as manifestações, o senhor presidente submeteu ao requerimento indicação 014/2019 a deliberação do soberano plenário, contando com a votação favorável unânime dos edis pela sua aprovação, remetendo a assessoria jurídica da Casa para as providências de mister e encaminhá-la dos competentes ofícios. Ainda nesse laborioso dia, o senhor presidente concedeu o uso da palavra à primeira secretária da mesa, vereadora Angelina, para a leitura do parecer jurídico dos pareceres emitidos pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça e pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, emitidos em relação ao projeto de lei 06/2019. De autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado 10 de abril de 2019. Que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária de 2020 e de outras providências. Concluídas as leituras, o vereador Éder Ferreira, valendo-se das disposições contidas na portaria 027/2017, que amplia o direito de pedido de vista das proposições, solicitou a abertura de vista em relação à matéria. Providência deferida pelo presidente do Poder Legislativo local. E não havendo nenhuma matéria em pauta, às 10 horas e 44 minutos, o senhor presidente, vereador Rosemar, após agradecer um bom dia a todos, encerrou a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para amanhã, quarta-feira, dia 8 de maio de 2019, no horário regimental. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico sobre a supervisão, por delegação da primeira secretária da mesa e vereadora Angelina, lavrei esta ata, contendo 2 laudas digitadas, que é lida e achada conforme será assinada pelos presentes. Algum vereador deseja retificar o pedido na ata? Havendo nenhuma impugnação, retificação, faço declarar a ata aprovada. Convido a primeira secretária da mesa para proceder
com a leitura das matérias constantes. Matérias de ordem do dia. Item 1º. Primeira discussão e votação do projeto de lei 04/2019, que dispõe sobre a transposição de créditos e orçamentos no âmbito de Poder Executivo e Legislativo. Item 2. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar 02/2019, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 28/2017. São essas matérias, senhor presidente. Concedo a palavra aos vereadores para tratar do tema livre pelo prazo de 10 minutos. O vereador? Não tendo nenhum orador inscrito, declaro encerrado o expediente. Verificando a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia. E termo, com a palavra a vereadora Angelina para a leitura dos pareceres do projeto de lei número 04/2019. Senhor presidente, eu peço vista desse projeto. Mas vamos fazer a leitura, porque aí já fica lida, porque de qualquer forma tem que ler. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores. A assessoria jurídica da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás, exercida por esse advogado, que ao final assina, apresenta parecer jurídico de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei 04/2019, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Alves Diniz, datado 1º de março de 2019. Dispõe sobre transposição, transparência de créditos orçamentários no âmbito dos poderes executivos, legislativo, no vigente orçamento e da outras providências, levantando-se para tanto algumas considerações. O ilustre prefeito municipal José Aparecido encaminhou a essa Casa de Leis no dia 7 de março próximo o projeto de lei 04/2019, solicitando a quiescência legislativa para que, segundo o artigo 1º da propositura, fica o Poder Executivo Municipal, nos moldes do artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal, autorizado a realocar créditos orçamentários no âmbito da administração direta, e fundos a título de transposição e transparência, até o montante do orçamento fixado para cada órgão, no exercício financeiro de 2019. Permitam-se, excelências, transcrever que dispõe o artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal. São vedados: sexta, transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Senhores edis, com grande dificuldade se percebe que transposição, remanejamento, transferência refere-se a instrumentos de movimentação de recursos orçamentários e financeiros. Sobre esses instrumentos, a movimentação de recursos orçamentários e financeiros, doutrinadores José Teixeira Machado Júnior e Heraldo de Costa Reis. Escrevam: por muito tempo pensou-se que as alterações orçamentárias se refletissem exclusivamente nos créditos adicionais. Entretanto, a prática vem demonstrando que não é verdade. É a própria Constituição da República de 1988, conforme o dispositivo já mencionado, aceitou e retificou essa situação com a introdução de novos conceitos sobre realocações de recursos orçamentários mediante remanejamentos, transposições e transferência. A não menos laureados Flávio Correia Toledo, Júlio Sérgio Cirqueira Rossi afirmaram: além da utilização dos créditos adicionais, o orçamento também pode ser modificado mediante lei por meio dos institutos condicionais de transposição, remanejamento e transferência. Por fim, o aspecto doutrinário, senhores edis, resta latente que não se pode confundir transposição, remanejamento e transferência com os costumeiros créditos adicionais, salvo melhor juízo. Na visão desse patrono, a transposição é a movimentação de saldos orçamentários em decorrência de alterações da estrutura administrativa por meio da criação, edição, cisão, fusão de unidades administrativas na administração direta, de órgãos na administração indireta. A transposições pode ocorrer, por exemplo, quando da criação de uma unidade administrativa da administração direta ou de um órgão da administração indireta, que receberá parte dos recursos orçamentários remanescentes de outra unidade administrativa de órgão de administração direta.
Da extinção de uma unidade administrativa, da administração direta ou de órgão de administração indireta, incorporam-se os seus recursos orçamentários, remanescentes em outras unidades administrativas ou órgão de administração indireta. Da cisão, desmembramento de uma unidade administrativa, da administração direta ou de órgãos da administração indireta, recolocando-se em seus recursos orçamentários remanescentes em mais de uma unidade administrativa da administração direta ou de órgão da administração indireta. Da fusão de duas ou mais unidades administrativas da administração direta ou de órgãos de administração direta, criando-se, a partir dessas, uma nova unidade administrativa ou órgãos que receberá os recursos orçamentários remanescentes das unidades administrativas ou dos órgãos da administração indireta antigos. Observa, senhores edis, que todos os exemplos acima sempre haverá a realocação de saldos orçamentários remanescentes de uma unidade administrativa da administração direta, de outra de um órgão da administração direta para outro. Transposição, senhores, pode ainda ser emitido com a realocação de recursos no âmbito dos programas de trabalho, dentro do mesmo órgão. Por exemplo, imaginemos que a administração de determinada entidade governamental resolva não pavimentar a estrada, localizada em área rural, já programada e incluída no orçamento, deslocando esses recursos para a construção de um edifício para nele instalar a sede de Secretaria de Obras, também já programada e incluída no orçamento, cujo projeto original se pretende que seja ampliado. Nesse caso, basta que a lei autoriza a realocação dos recursos orçamentários do primeiro para o segundo projeto, ressaltando-se quando utiliza a transposição não há reforço de dotação orçamentária, razão pela qual não caracteriza o crédito suplementar, assim como também nunca se caracteriza crédito especial, porque já existente dotação orçamentária especifica prevista na lei orçamentária, havendo tão somente a realocação de dotação orçamentária de uma unidade orçamentária para outra. Por fim, a transparência pode ser entendida de duas formas. Uma delas abordada no projeto de lei 04/2019, qual seja a movimentação de recursos orçamentários e que se refere aos repasses de recursos financeiros. Assim, senhores edis, transferência de recursos é uma realocação de recursos entre as categorias econômicas de despesas, dentro do mesmo órgão, do mesmo programa de trabalho. Ou seja, é uma alteração de priorização de gastos a serem efetuados. Assim pode acontecer de administração de um ente governamental ter que decidir entre realocar recursos para a manutenção de um posto de saúde ou adquirir um novo computador para o setor administrativo. Nesse mesmo posto que funciona relativamente bem, ainda que utilizando computadores antigos. A opção por recurso para a manutenção do posto de saúde se efetivará através de uma transferência. Banda outra, senhores, é inescapável admitir que a matéria contida no projeto de lei 04/2019 é da competência do autor, o prefeito municipal, consoante regras discutidas no artigo 42, inciso 6º e 62, inciso 9º da Lei Orgânica do Município. Salvo melhor juízo, é obviamente respeitada as opiniões em contrário. Excelências, a iniciativa contida no projeto de lei 04/2019 carece tão somente de pequena emenda aditiva ao teor do seu artigo, de modo que, assim redigido, fica o Poder Legislativo Municipal, o Poder Executivo Municipal, dos modos do artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal, autorizados a realocarem créditos orçamentários no âmbito da administração direta, a administração direta e fundos, a título de transposição e transparência, até o montante do orçamento fixado para a corda órgão exercido financeiro de 2019. A intenção foi declinada emenda por projeto de lei que pode o legislativo local possa igualmente transpor a transferir créditos orçamentários no vigente orçamento. Assim, salvo melhor juízo, a assessoria da Câmara Municipal ou Goiás opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 04/2019 de autoria do ilustre prefeito municipal, que dispõe sobre transposição e transparência de créditos orçamentários no âmbito dos poderes executivos e legislativo,
no vigente orçamento da outras providências, motivo pelo qual ter sido regular prosseguimento devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal, nos termos do artigo 124 do Regimento Interno da Câmara Municipal, por maior e simples, aplicando-se subsidiariamente os artigos 47 do Caput da Magna Carta, 15 da Lei Orgânica Municipal e 43 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Abadiânia, pelos nobres vereadores desta Casa. É o que aparecer sob censura. Marcelo Ferreira da Silva, OAB. Faça a leitura agora da Comissão de Constituição e Justiça. O vereador Rosemar José da Silva, presidente da Câmara Municipal, solicitou a essa comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei 04 de 1º de março de 2019. Projeto de lei estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo, dispõe transposição, transparência de créditos orçamentários. O projeto foi enviado à assessoria jurídica com opinião pela constitucionalidade e legalidade. Até o presente não foram apresentadas emendas. Relatório da análise. Verifique-se em plano que não há vício de iniciativa, matéria de competência residual, cabe tão somente ao chefe do poder local iniciar o processo legislativo, quando se tratar de matéria orçamentária decorrente de sua competência exclusiva. Por consequência, os requisitos formais da constitucionalidade foram atendidos. Quanto aos aspectos material, não vislumbra óbice de natureza legal ou constitucional, pois, em nosso ordenamento jurídico, é permitido ao município legislar sobre matéria de natureza orçamentária. Assim, foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais da constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto é a medida que se impõe. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está redigido de forma técnica incorrida e atende contento os preceitos da Lei Federal Complementar. Por fim, o projeto de lei atende ao crime da juracidade por conta da edição da lei ordinária ao meio próprio, para atender ao fim almejado, visto que a matéria não consta no rol taxativo do parágrafo único do artigo 31 da Lei Orgânica Municipal, do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com a Constituição Federal, estadual e com a Lei Orgânica Municipal, pelo voto da admissibilidade do projeto. Comissão de Constituição e Justiça, Câmara Municipal de Abadiânia, 6 do mês de abril de 2018. Vereador Antônio Sérgio Santos, relator da CCJ, volta com relator. Vereadora Angelina Rodrigues, presidente da CCJ, e vereador Carlos Cleito, membro da CCJ. Faça a leitura da Comissão de Finanças e Orçamentos. Relatório. Veio o exame dessa Comissão de Projetos de Lei 04/2018, de 2018, de autoria do ilustre prefeito, que dispõe sobre transposição, transparência de créditos orçamentários. O projeto não foi apresentado em emendas. É o relatório do voto da relatora. Antes de ser remetido a essa comissão, o projeto de análise foi enviado à assessoria jurídica, à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto, assim que não há nenhuma ilegalidade, inconstitucionalidade ou qualquer violação plano plurianual. Portanto, o acolhimento do projeto é medida que se impõe, e eu como voto da decisão da comissão. Antes do exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto do relatora. Câmara Municipal de Abadiânia, 6 de maio de 2019. Neuda Jacinto Diniz, relatora da Comissão de Finanças e Orçamentos. Voto com a relatora Ilvanei Pereira da Silva e Davi Félix Vaz da Silva. Sérgio. Pedido de vista. Pediu vista. Então, prosseguindo, o item 2, o vereador Angelino, com a leitura dos pareceres do projeto de lei no complementar 02/2019. Angelina, se quiser uma ajuda aí para fazer a leitura, eu faço para você. Presidente, a leitura é só das comissões, né? Eu tenho o parecer jurídico também.
Leitura do parecer jurídico. Abadiane, Goiás, no 6 de mês de maio de 2019, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. A assessoria da Câmara Municipal de Abadiane, exercida por este advogado Francina, apresenta parecer jurídico, de acordo com o artigo 23 da Lei Orgânica do Município, sobre o projeto de lei complementar 002/2019, de autoria do prefeito municipal, que, abre aspas, altera dispositivo da Lei Complementar 028/2017, fecha aspas, levantando-se as seguintes considerações. Considerando que o prefeito municipal encaminhou essa Casa Legislativa em 15 de março do próximo passado, um projeto de lei complementar, onde, após a autorização legislativa, segundo teor da mensagem justificativa, pretende promover readequações administrativas, transformando cargos de chefia, como identificados na Lei Complementar Municipal 28 de 2017, em diretorias, que a partir da aprovação da proposta passarão a denominar-se respectivamente como sendo, abre aspas, diretoria de arrecadação, fecha aspas, vinculados à Secretaria de Finanças, diretoria de promoção cultural, vinculado à Secretaria de Educação e Cultura, e diretoria de limpeza urbana, praças, parques e jardins, vinculados à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, como anotado no corpo da iniciativa. Antes de prosseguir, senhores vereadores, permita-me recordar que o princípio da legalidade, contido na Constituição Federal, merece atenção especial. Do ponto de vista da administração, o município, por intermédio de seus governantes, somente pode fazer aquilo o qual está autorizado legalmente, ou seja, pelas normas constitucionais e infraconstitucionais. Aqueles que decorrem, que são desdobramentos da primeira, e no envolver a legislação do município por meio da aprovação da Câmara Municipal de Abadiane. Vale registrar, senhores vereadores, que o tema organização, administração e execução do serviço público encontra disciplina nos artigos 5º e 6º e 84, seus parágrafos incisos da Lei Orgânica Municipal, senão vejamos. Abre aspas, artigo 5º. O município poderá dividir-se para fins administrativos em distritos, a serem criados, organizados, supridos e fundidos por lei, observada a legislação estadual. E ainda, artigo 6º, o município compete promover tudo quanto diz respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, dentre outras, as seguintes atribuições privativas. Inciso 8º, dispor sobre a organização, administração e execução de serviços públicos. Para esse assessor jurídico, a competência administrativa do prefeito municipal, José Aparecido Alves Diniz, e suas atribuições com relação à matéria em questão, posta à apreciação desta Casa por intermédio do projeto de lei complementar 002 de 2019, estão disciplinadas pelo artigo 82, 62 e 30 da Lei Orgânica do Município, assim redigidos. Artigo 42. São da iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre criação, transformação, extinção de cargos, funções, empregos públicos, administração direta, autarquias e aumento de sua remuneração. Inciso 2. Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Inciso 3. Criação, estruturação, atribuição das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública. Dito isso, excelência, sob nossa ótica, não há que se falar em tentações legais à pretensão trazida aos postos da Câmara Municipal pelo projeto de lei complementar 02 de 2019, desde que, na lei orçamentária vigente, conste elemento, tipo e subtipo capaz de subsidiar os cargos criados, condicionando, em caso de inexistência, a necessidade de modificação do orçamento, sob pena de improbidade administrativa. E neste particular, registre-se que o projeto de lei complementar 02 de 2019 é legal, é constitucional, é adequado e, finalmente, tem boa técnica, merecendo, portanto, ser submetido ao soberano plenário dessa Casa Legislativa, que, por emendas e por debates, poderá até mesmo otimizar a propositura, notadamente porque, inclusive, trouxe consigo indicação dos elementos tipo, subtipo e constante da lei orçamentária anual, que serão utilizados para o socorro das despesas que cria.
além, é claro, de atender aquelas disposições contidas na Lei Complementar 101 de 2000, em seu artigo 16, inciso 1 e 2. Assim, salvo melhor juízo, a assessoria jurídica da Câmara Municipal opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei complementar 02/2019, de autoria do prefeito municipal, que, abre aspas, altera dispositivo da lei complementar 28/2017, fecha aspas, motivo pelo qual pode ter seu regular prosseguimento, devendo o mesmo ser colocado em apreciação e votação nominal nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, a linha C do regimento interno da Casa, e por maioria absoluta, aplicando o artigo 41 caput da Lei Orgânica Municipal, pelos novos vereadores dessa Casa. Este é o nosso parecer sob censura. Marcelo Ferreira da Silva, OAB-GO 16571. Passa agora, ilustres vereadores, a fazer a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Interessada, mesa diretora da Câmara Municipal de Abadiânia, requerente a presidência, requerida CCJ, origem Poder Executivo, autoria Prefeito Municipal. Do relatório. O vereador Rosemar José da Silva, presidente da Câmara Municipal, solicitou a essa comissão a elaboração de parecer para análise do projeto de lei complementar 02/2019. O projeto de lei em estudo é de autoria do chefe do Poder Executivo e dispõe sobre a alteração da lei complementar 28/2017. O projeto foi enviado à assessoria jurídica, a qual opinou pela constitucionalidade e legalidade. Na própria comissão, no bojo do presente parecer, foi apresentada uma emenda de redação. É o relatório da análise. Verifica-se de plano que não há vista de iniciativa e a matéria de competência exclusiva, pois cabe tão somente ao chefe do Poder Executivo local iniciar o processo legislativo quando se tratar de alterações do Estatuto dos Servidores Públicos Municipal. Por consequência, os requisitos formais de constitucionalidade foram assim atendidos. Quanto ao aspecto material, não vislumbra óbice de natureza legal ou constitucional, pois, em nosso ordenamento jurídico, não é vedado ao município legislar sobre o tema. As alterações consistem no seguinte: no artigo 1º são as seguintes alterações. Alteração no item 3 do artigo 9º, que modifica a nomenclatura do órgão, abre aspas, coordenação de coletoria, fecha aspas, para, abre aspas, diretoria de arrecadação. Alteração no artigo 10, que modifica a nomenclatura do cargo de coordenador de coletoria para diretor de arrecadação. Houve ainda alteração no item 4 do artigo 12, que modifica a nomenclatura do órgão, Departamento de Promoção Cultural para diretor de promoção cultural. Alteração no artigo 13, que modifica a nomenclatura de chefe de Departamento de Promoção Cultural para diretor de promoção cultural. Alteração no artigo 27, que modifica a nomenclatura do órgão Departamento de Limpeza Urbana, Praças, Parques e Jardins para Diretoria de Limpeza Urbana, Praças, Parques e Jardins. Alteração no artigo 28, que modifica a alteração do cargo de chefe de Departamento de Limpeza Urbana, Praças, Parques e Jardins para diretor de Limpezas Urbanas, Praças, Parques e Jardins. Alteração no artigo 47, que consiste em alterar os valores dos vencimentos dos cargos ora modificados. O artigo 2º do projeto modifica o organograma 3, 4 e 9 do anexo 1 da estrutura administrativa municipal. O artigo 3º do projeto modifica o anexo 2 da estrutura administrativa, alterando-se as atribuições dos cargos modificados no artigo 1º. Faço juntar cópia da Lei Complementar 28/2017 para caso algum dos vereadores queiram fazer alguma comparação da emenda de redação. Com devida vênia, verifico apenas uma pequena correção a fazer no artigo 12, item 4. Penso que houve um pequeno erro, pois onde consta, abre aspas, diretor, dever-se-ia constar diretoria, entre aspas, pois o caput do artigo faz referência a órgão e não ao cargo. Por essa razão, apresento nessa oportunidade uma emenda de redação para modificar o item 4 do artigo 12, a palavra de diretor para diretoria. Assim foram atendidos tanto os requisitos materiais quanto os requisitos formais de constitucionalidade. Portanto, a admissibilidade do projeto e da emenda de redação
é medida que se impõe. O projeto atende à técnica legislativa, uma vez que está regido de forma técnica, escorreita, e atendem a contento os preceitos da Lei Federal Complementar 95 de 98. Por fim, o projeto de lei atende ao crivo da juridicidade, porquanto a edição de lei complementar é meio próprio para atender ao fim almejado, visto que a matéria consta do rol taxativo do parágrafo único do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal. Do voto do relator. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com a Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica, voto pela admissibilidade do projeto e da emenda. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal, aos 7 dias do mês de maio de 2019. Vereador Antônio Sérgio dos Santos, relator, e votaram acompanhando o mesmo, vereadora Angelina Rodrigues Pereira, vereador Carlos Cleito da Freia Abrantes, que está faltando a assinatura, senhor presidente, o vereador Carlos Cleito da Freia Abrantes. Passa agora, por fim, senhores vereadores, a fazer a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Membros: Rosemar José da Silva, Ilvanei Pereira da Silva, relator Neuza Jacinto Diniz. Relatoria. Veio o exame dessa comissão o projeto de lei complementar número 03/2019, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar 09/2011. Ao projeto não foram apresentadas emendas. É o relatório. Do voto da relatoria. Antes de ser remetido a esta comissão, o projeto em análise foi enviado à assessoria jurídica e à Comissão de Constituição e Justiça. Tanto a assessoria jurídica quanto a CCJ emitiram seus respectivos pareceres pela admissibilidade do projeto. Desta forma, cabe a esta comissão opinar sobre os aspectos financeiros e orçamentários do projeto. O projeto devidamente instruído com relatório de impacto financeiro e orçamentário, declaração do ordenador de despesa, impacto financeiro orçamentário para 2020 e 2021, tudo de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, não há nenhuma ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade ou qualquer violação às leis orçamentárias vigentes. Portanto, o acolhimento do projeto é uma medida que se impõe e é como voto da decisão da comissão. Ante o exposto, somos pelo acolhimento do projeto nos termos do voto da relatoria. Câmara Municipal, aos 7 dias do mês de maio de 2019, Neuza Jacinto Diniz, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Ilvanei Pereira da Silva e Davi Félix Vaz da Silva. O projeto está em discussão. Vereador Éder. Senhor presidente, ilustres vereadores, cumprimento as pessoas presentes em nosso recinto, cumprimento os internautas e cumprimento também os ouvintes da Rádio Capivari. O projeto agora submetido à discussão é um projeto de lei complementar 02 que altera a lei complementar 28 de 2017. Na minha visão aqui, eu verifiquei que, na verdade, houve uma mudança, ali onde havia os cargos de chefia, para os cargos de diretoria. Qual a mudança significativa que faz em relação a isso? No meu ver, eu acho que talvez seja essa também a intenção do prefeito, não sei, é porque como havia de chefia, só poderia ser nomeado pessoas concursadas, do quadro já de concursado do município. Quando passa para a diretoria, ele pode escolher uma outra pessoa que não seja do quadro concursado. Pode fazer para essa pessoa um contrato especial, fazendo um contrato especial para colocar ali. De maneira que, no meu entender aqui, eu não estou entendendo aqui nada, não vislumbro nada que possa ir contrário ao presente projeto. Pelo contrário, a Câmara Municipal tem muito colaborado com a administração do prefeito municipal, tudo aquilo que ele entende, uma vez que a gente tem ciência de que às vezes existem peculiaridades dentro da administração municipal, que existem alterações, mudanças, por exemplo, às vezes nesse caso a gente entende que uma outra pessoa que não é concursado, mas preenche o perfil de uma boa pessoa para estar ali na diretoria disso aí, para o município. Eu acho que a Câmara tem que dar o respaldo necessário para isso,
De maneira que eu acho que nós podemos sim e devemos aprovar o presente projeto. Verifiquei uma emenda apresentada aqui dentro do próprio parecer da CCJ, que é apenas uma emenda de erro gráfico. Como estava diretor, passaria a constar como diretoria. E entendo também que é importante, parabenizo o pessoal da CCJ por ter verificado esse erro gráfico, que eu acredito também que nada comprometerá a essência do projeto. Pelo contrário, está apenas se adequando, inclusive, ao que o próprio prefeito pretende. Resumo minhas palavras aqui, dizendo que vou ser favorável ao projeto, como também serei favorável à emenda a ele apresentada. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereador Clarino. Senhor presidente, caros colegas vereadores, o presente projeto aqui em discussão é um projeto de lei de iniciativa exclusiva do prefeito, ou seja, só o prefeito que pode iniciar. Por quê? Porque ele é um projeto de lei que ele visa uma alteração na estrutura administrativa do município. O senhor prefeito, em 2017, encaminhou para cá um projeto de lei onde ele criava uma estrutura administrativa. Por quê? Ele entendeu que ele precisava de mudar a estrutura administrativa do governo ou do município de Abadiânia para que ele pudesse administrar. E assim ele fez, e a nossa Câmara aprovou esse projeto de lei em 2017. Já houve algumas alterações nesse projeto de lei, e aqui está uma outra alteração que o senhor prefeito está propondo. Essa alteração do senhor prefeito, ela vem muito bem explicada aqui no artigo 1º, dizendo que quais os artigos que vão ser alterados na estrutura administrativa do município, na lei que estrutura o município. É o artigo 9º, o artigo 10, o artigo 12, o artigo 13, o artigo 27, o artigo 28 e o artigo 47. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artigos que ele vai alterar, e dentro desses artigos ele vai alterar apenas a nomenclatura de alguns cargos. Ele está passando aí cargo que é de coordenação, ele está passando para a diretoria. Cargo que é de chefia, ele está passando para a diretoria. Cargo muito bem explicado aqui pelo assessor jurídico, em seu parecer jurídico, e pela Comissão de Constituição e Justiça, que em seu parecer desceu a esse detalhe, falando qual artigo que seria modificado, né? Trazendo um esclarecimento muito importante nesse sentido. No voto do relator veio assim escrito, ó, no artigo 1º são as seguintes alterações. Alteração que dentro desse artigo altera só um item. Alteração no item 3 do artigo 9º. Só muda, era coordenação de coletoria, muda isso aí para uma diretoria de arrecadação. Então só estão mudando as nomenclaturas. É uma mudança que, na verdade, ela não afeta a estrutura como um todo. Ela vem aperfeiçoar a estrutura administrativa. E houve aqui também uma alteração nos valores dessa remuneração, até porque isso é em função das revisões que já foram concedidas. Eu não vejo nesse projeto de lei qualquer questão assim que pudesse gerar algum prejuízo ou gerar alguma dificuldade para o nosso município. Pelo contrário, o que eu vejo aqui é que o senhor prefeito está aprimorando a lei da estrutura administrativa do nosso município. Então, acompanhando aí também o entendimento do vereador Éder, eu também sou favorável ao presente projeto de lei, até porque a estrutura administrativa fica muito difícil do vereador sugerir alguma modificação, porque trata-se
em sua maioria de matéria técnica também, e de matéria que é exclusiva do senhor prefeito. Quem sou eu para falar para o senhor prefeito que essa coordenadoria não pode ser diretoria? Para eu falar que não pode ser assim, eu preciso estar munido de subsídios para confrontar o que ele propõe, né? Então, eu fico aqui, eu fico observando a remuneração desses cargos. É muito pouco, se a gente for pensar. Um diretor hoje vai receber na faixa de R$ 1.300 e poucos reais, que não dão 2 salários mínimos, né? Não dão nem meio, né? Pois é, salário muito pouco. Não tem nem como a gente questionar, nem com relação a salário, está muito baixo e a gente precisa aí de uma melhoria desse salário. Mas, resumindo, também sou favorável a esse projeto de lei. Vereador Davi. Senhor presidente, senhores vereadores, também quero manifestar aqui o meu parecer favorável ao projeto. É um projeto de iniciativa exclusiva do prefeito. Então, se ele viu, julgou por necessário que fizesse essa alteração aí de chefia para a diretoria, muito bem dito aí pelo vereador Clarindo, que bom seria se todos os cargos pudessem se equiparar, pelo menos, a esse salário do cargo de diretor. O salário do nosso município é muito defasado, servidores aí trabalham suas horas, dias, e infelizmente no fim do mês não tem um salário base reconhecido, um salário base é aquele que é justo pelaquilo que cada um faz. Então também serei favorável ao projeto, assim como fui quando criou-se, até mesmo uma secretaria nova, nesse que apenas faz uma alteração, também serei favorável. Vereadora Angelina. Quero dar bom dia a todos e quero justificar o meu voto também, que comungo com meus nobres colegas. A justificativa foi bem esclarecida por todos e serei também favorável ao projeto. Mais algum vereador? Não havendo quem não queira discutir a matéria, declaro encerrada a discussão. E põe em votação. Vota o projeto original ou com emenda? Como vota o vereador Antônio Sérgio? Favorável com a emenda. Angelina. Favorável com emenda. Carlos Cleiton faltou hoje. Clarindo Borges. Favorável com emenda. Davi Félix. Favorável com emenda. Éder Martins. Favorável com emenda. Ilvonei. Favorável com emenda. José Maria. Favorável com a emenda. Nilson. Favorável com emenda. Nilton. Favorável com a emenda. Aprovado em primeira votação, a matéria será incluída na pauta do próxima sessão para a segunda votação. Informa os vereadores que a sessão... Senhor presidente, eu gostaria antes aí, não sei se o senhor já está terminando a sessão, vai estar terminando? Está quase terminou que já Tá, eu gostaria de colocar uma questão de ordem aqui. Eu gostaria o seguinte, até para a gente sabe que o trâmite de alguns projetos de leis aqui nessa casa, eles demoram um pouco, né? Tem projetos de lei que são mais complicados mesmo. Então, eu gostaria aqui de propor aqui uma modificação, mas que o senhor leve ao conhecimento dos assessores jurídicos e nosso, para ver o que a gente acha. É o seguinte, com relação ao pedido de vistas, nós tínhamos na legislatura passada a gente seguia o regimento interno, e o regimento interno dispõe de uma outra maneira desse pedido de vistas. Aí, nessa legislatura, no primeiro ano, modificou-se essa oportunidade de vistas para os vereadores, passando ela para plenário, depois que lesse e desse as vistas. Então, o que eu queria aqui de questionar, e gostaria que passasse esse assessoria jurídica, vou citar o exemplo aqui do vereador Sérgio. O vereador Sérgio foi o relator da Comissão de Constituição e Justiça. Então, o que é que nós entendemos que o relator, qual que é a atribuição do relator? É ele estudar um projeto de lei e, sobre esse projeto de lei, emitir o seu parecer. O que ele acha que está certo ou errado no projeto de lei, ele emite o parecer.
Vou citar o exemplo desse projeto de lei que veio aqui, o 4, que foi pedido vista pelo vereador Sérgio. Esse projeto de lei foi protocolizado aqui em 7 de março. E o relatório foi emitido agora em 6 de abril de 2018. Aí o que acontece? Esse projeto de lei veio ao plenário e o vereador Sérgio pediu vistas dele de novo. Eu acho que aí, assim, está prolongando demais o prazo, porque o vereador Sérgio, na verdade, ele já foi relator desse projeto. Ele já teve mais de mês para ele, se julgasse necessário, apresentasse a emenda e já trouxesse a emenda com o seu relatório. Então, o que acontece? Ficou na Constituição de Justiça e nas outras constituições mais de um mês. Aí depois que o próprio vereador que emitiu o parecer, inclusive no seu parecer, olha o que ele fala. Ante o exposto, tendo em vista a compatibilidade formal e material da proposição com as Constituições Federal, Estadual e com a lei orgânica, voto pela admissibilidade do projeto. Ele falou que o projeto é legal, que o projeto é constitucional. E aí que na hora da gente votar, ele pede vistas novamente para analisar um projeto que ele já falou sobre ele como relator. Não é, eu estou citando o vereador Sérgio porque ele está nessa função, mas não é culpa dele. Eu acho que nós precisamos de aprimorar isso. Eu acho que um relator e esses que fizeram parte da comissão, que relataram, que estudaram o projeto de lei, eu acho que não precisariam de vistas mais. O que é que vão fazer com o projeto de lei? Vai apresentar uma nova emenda? Se na relatoria ele poderia ter feito isso? Então essa é a questão de ordem que eu estou levantando aqui, é que, assim, eu acho que até para a melhoria dos nossos serviços. Hoje a gente já poderia ter votado esse projeto de lei aqui, se um outro vereador que não fosse parte da comissão tivesse pedido vista. E o que eu imaginei? Eu mesmo, eu recebi esse projeto de lei ontem. Ontem que eu recebi esse projeto de lei. Eu acho que se eu tivesse dúvida, aí seria justo eu pedir vista desse projeto de lei. Agora, os que fazem parte da relatoria já estão no projeto de lei há mais tempo. Na verdade, eles já fizeram por escrito aqui o que eles entendem do projeto de lei. Então, essa é a questão de ordem que eu gostaria de levantar. Pode ser dada aí, se quiser, o parecer pelas assessorias jurídicas, mas eu acho que isso é uma questão de lógica, para melhorar o trâmite dos projetos de leis aqui dentro. Eu não sei se os senhores entenderam a minha opinião. Eu continuo com o pedido de vista, até mesmo para dar mais uma analisada nele. Eu acompanhei a assessoria jurídica hoje, eu vou continuar com o pedido dele. Na próxima sessão, eu vou levar o conhecimento das assessorias e vamos... eu acho que é uma questão de lógica, não é uma questão, não estou querendo aqui afrontar ninguém, é uma questão de lógica. Porque, né, vocês entenderam. Informo aos vereadores que a sessão de amanhã será transferida para sexta-feira. Na sessão de sexta-feira contaremos com a presença do deputado federal Guto Antônio, que receberá o título de cidadão de Abadiânia. Antes de encerrar a sessão, consulta ao plenário sobre a possibilidade de realizar uma sessão extraordinária para a segunda votação dos projetos de lei votados nesta sessão. Como vota o vereador Angelina? Concordo. Antônio Sérgio. Clarino. Tem a sessão extraordinária? na sessão extraordinária para a votação da operação. Davi, Éder, Ivonei, José Maria, Nilson. Favorável. Nilson. Favorável. Não tendo matérias em pauta, dará encerrada a sessão, convocando a sessão extraordinária para a segunda votação do projeto da sessão ordinária.